Paz de Cristo, irmãos. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, edificou muito minha vida e eu sei que se você ficar comigo até o final, você também será grandemente edificado. De já, agradeço a você por estar aqui, tá bom? E te peço, compartilhe, comente, dê um joinha, se inscreva no canal, tá bom? Para que também outras pessoas possam ser edificadas com essas verdades, para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento iremos discorrer Isaías 53. Que teu Espírito Santo venha estar comigo, venha estar com o meu ouvinte, venha abençoar a nossa vida, venha nos edificar e nos fazer crescer a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. No nome dele é que oro. Amém. Vamos ler então Isaías 53. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu estou aqui lendo a versão Bíblia Viva, mas você pode ler na versão que você tiver, tá bom? Em nome de Jesus. Quem deu crédito, ou na verdade, quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Eu vou parar bem aqui, mas eu convido você, né, que você leia. Eu te sugiro que você leia até o verso 12, o capítulo inteiro. Eu já li o capítulo todo e realmente é maravilhoso esse capítulo. Esse capítulo, irmão, nos faz pensar como realmente a salvação, apesar de ter sido de graça para nós, foi muito cara para Cristo, foi muito cara para o céu, para o Senhor, né? E o que a morte sacrificial do servo sofredor, o Messias, fez, meus amados, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos expiou, nos justificou, nos lavou, meus irmãos, nos perdoou, né? Esse capítulo é o segundo capítulo daquela série que nós estamos estudando, os grandes capítulos da Bíblia. Nós outro dia discorremos sobre o Salmo do Amor, né? O grande Salmo do Amor, 1 Coríntios 13. Nós lemos ali capítulo 12, 13, 14, né? Mais ou menos, citamos, né? De 1 Coríntios. E hoje nós estamos no segundo estudo dessa série, os grandes capítulos da Bíblia. E esse capítulo, irmão, 53, que nós lemos aqui, ele precisa ser estudado, meus amados. Precisa ser analisado. Por quê? Porque esse capítulo apresenta a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, verso 29. Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: olha aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós precisamos entender, e nós precisamos aceitar, e nós precisamos desempenhar a nossa parte, que é aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem está cheio de orgulho, com a alma carregada de vaidade, tem que contemplar esse quadro do Redentor e se humilhar até o pó. Viu, meus amados? Se nós estamos cheios de orgulho, de justiça própria, cheios de nós mesmos, nós precisamos nos lançar humilhados diante do Cordeiro de Deus. Precisamos nos render a Cristo, pedir perdão por nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus amados. E para que nós venhamos ser transformados, para que o Senhor venha nos dar assim novidade de vida.
Ele diz, se alguém está em mim, é nova criatura. Se nós queremos ser novas criaturas, se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, justificados diante de Cristo, justificados, pois, mediante a fé, se nós queremos que nossos pecados sejam justificados e perdoados, nós precisamos nos lançar arrependidos, rendidos diante de Cristo, aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que nos criou e Ele que nos remiu. Ele pagou o preço muito alto por nós. E aí, meus irmãos, todo o capítulo precisa ser examinado, se possível for decorado, memorizado. O capítulo 53 de Isaías, tá? A influência de Cristo como Cordeiro de Deus, né? Cativa a nossa alma, subjuga a nossa alma, que infelizmente tem sido contaminada pelo pecado, que tem sido inchada pela exaltação própria. Então, quando a gente se depara com esse quadro, meus amados, de Cristo, dessa maneira aqui, o Criador do universo, o Filho de Deus, soberano da criação, abandonou, entre aspas, né, deixou o céu, a hoste angelical, a adoração dos anjos, para vir morrer uma morte terrível, uma morte vergonhosa por mim e por você. Essa exaltação, esse orgulho, esse ego, verdadeiramente precisa ser lançado ao pó. Se Cristo fez isso, muito mais nós, meus amados, muito mais nós. Como que o Messias carregou nossas dores? Isaías 53:4 diz, né, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Como é que o Messias carregou nossas dores, irmãos? Se permitindo ser moído na cruz por nós. Se permitindo ser moído na cruz por nós. Isaías 53 contém todo o Evangelho em um pequeno capítulo, meus amados. Por isso que é importante que você memorize, que você estude, que você ore ao Espírito Santo para te fazer entender esse capítulo. Porque em Isaías 53 está contido aqui todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Jesus se permitiu ser moído na cruz por mim e por você, para nos curar das enfermidades físicas, emocionais, mentais e, sobretudo, as enfermidades espirituais. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi massacrado ali pelas nossas iniquidades. Em síntese, meus amados, de que fala esse capítulo 53? Esse capítulo fala da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, e também o ministério intercessório celestial de Jesus Cristo. Olha só, então que capítulo rico. Vou repetir: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e o ministério intercessório de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, através desse maravilhoso dom, né, todas as perdas causadas pelo pecado foram recuperadas por Jesus. Todas as perdas foi recuperada por Cristo. Outrora, nós que vivíamos no pecado, nós que vivíamos mortos em delitos e pecados, hoje nós temos a oportunidade de vivermos uma vida nova, uma nova vida em Cristo. Jesus, aquilo que Ele fez por nós na cruz, nos garante isto, meus irmãos. E que resposta você daria, e eu também, às perguntas de Isaías 53, verso 1. Isaías começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui nessa versão diz: quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Que resposta nós daríamos, meus amados? Apesar de tudo que Cristo realizou, de tudo que o Senhor deixou, tudo que Ele fez, que Ele manifestou através de sua morte na cruz, muitos não creram, e até hoje, infelizmente, muitos não creem que Ele era e que Ele continua sendo, né, o Messias prometido, nosso Senhor, né? E o que foi que Jesus realizou? Jesus realizou muitas coisas. Ele veio a esse mundo, nós podemos ver que em Isaías 61 diz assim, ó: o Espírito do Senhor,
O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres, a primeira coisa. Depois, ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado. Que mais? Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O verso 2, ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar toda a sua graça e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram, a dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Essa foi a obra que Jesus realizou quando esteve aqui na terra e que nós, como seus representantes, irmãos, precisamos também desempenhar. Nós somos, irmãos, discípulos de Cristo e devemos andar nas pegadas de Jesus. Essa foi a obra que o Senhor fez, né? E apesar de tudo que ele realizou, de tudo que está aqui registrado em Isaías 61, em Isaías 53, muitos não estão dando crédito, mas eles precisam de luz e cabe a mim e a você levarmos essa luz. Se você já é um crente em Cristo Jesus, se capacite pelo Espírito Santo, busque o Senhor em oração, mantenha comunhão com Jesus, para que você venha a ser ali um instrumento de salvação, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade. Se você ainda não se entregou a Cristo através do batismo bíblico, que é o batismo por imersão, você precisa dar esse passo. Conheça a verdade, permaneça na verdade e a verdade vai te libertar. Amém? Em nome de Jesus. Será que a pessoa de Cristo não era atrativa, irmãos? Ele tinha algum problema físico ou de personalidade? Isaías 53, 2, né? Diz que aos olhos de Deus ele era um pequeno ramo. Aí diz assim, ó, mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Será que Jesus tinha alguma coisa assim, algum defeito físico assim? Será que ele tinha algum problema de personalidade, um problema físico? Irmãos, essas palavras não significam que Cristo era uma pessoa repulsiva de maneira nenhuma. Contudo, os judeus daquela época desejavam o quê? Desejavam um Messias que viesse com pompa, com glória, que realizasse grandes feitos pela nação, que os libertasse do jugo romano. E Jesus não veio com esse objetivo. Jesus não veio para os libertar do jugo romano. Jesus veio para os libertar do jugo do pecado. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu numa família pobre. Por isso, Jesus não foi aceito pela maioria dos judeus, né? Ele veio com trajes da humildade, ele veio discreto, ele veio humilde, ele veio pobre. E por isso ele não foi aceito. Por isso que o texto diz aqui que ele não foi, que não tinha nada nele que atraísse, não havia nenhuma beleza, não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção. Ele não veio na riqueza, ele não veio com pompa, com glória. Jesus veio para nos libertar do jugo do pecado. Ele veio para libertar os judeus daquela época e nós também do jugo do pecado. Qual foi o propósito do Messias? Ele foi fiel a esse propósito, meus irmãos? O propósito de salvar, sim. Ele veio com esse propósito, o propósito de salvar. Nem Satanás, nem qualquer pessoa foi capaz de desviar Cristo de seu objetivo ou do espírito de sua missão. Jesus veio com esse objetivo, com esse propósito de salvar do pecado. Não nos pecados, mas dos pecados. Jesus não veio para nos salvar nos nossos pecados, não, meus amados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque embora ele nos ame, ele ame o pecador, ele abomina o pecado. E nós precisamos abandonar o pecado se nós queremos ser aceitos em Cristo Jesus. Amém? Como Jesus foi recebido? Os líderes judeus o rejeitaram, meus irmãos, em sua grande maioria. Não porque não havia os escritos inspirados, né, que revelassem tudo a respeito da vida e obra de Cristo. Existia
como existe até hoje. Isaías 53, Miqueias 5, Isaías 7, Isaías 9, muitos textos do Velho Testamento, Daniel capítulo 9, vários textos do Antigo Testamento, que eram textos que relatavam acerca do Messias, né, textos messiânicos. Tudo esses homens tinham acesso, mas mesmo assim, meus irmãos, eles não quiseram aceitar a Cristo. Estava tudo ali registrado, a natureza, a missão de Cristo, o tempo, o local do seu nascimento, nada ficou obscuro. Tudo estava bem claro. Eles o rejeitaram unicamente porque não quiseram aceitá-lo mesmo, tá bom, meus irmãos? Porque para aceitar a Cristo, eles teriam de reconhecer o quê? A própria condição miserável deles, né? Eles tinham que se reconhecer como pecadores. E a verdade também que Cristo ensinava, eles precisavam aceitar essas verdades. E isso eles não queriam aceitar. Por isso eles não reconheceram a Jesus. Por isso Jesus não foi recebido por eles. Por isso que, como o próprio Cristo diz, né? Como ele disse, né? O profeta, ele não é aceito em sua própria casa. Os judeus não o aceitaram por conta desses detalhes. Isso foi apenas um detalhe, meus amados. Jesus tinha poder, ele curava, ele restaurava, ele perdoava, ele amava, mas ele não foi aceito. E se hoje você não tem sido aceito, tentando ali, se esforçando por fazer a vontade de Deus, saiba que Jesus passou por tudo que você passa. E assim como ele foi um vencedor, você também será. Eu também serei. Vamos perseverar como Jesus perseverou. Vamos continuar focados como Jesus continuou focado. Como aqui nós já passamos aqui, né? Jesus tinha um propósito e ele não fugiu, ele não se desfocou desse propósito. Ele seguiu o propósito dele, meus amados. E nós precisamos também seguir, contemplando a Deus, tendo comunhão com o Pai. Jesus, ele não saiu ali do trilho, o tempo todo ali focado na sua missão. Você e eu precisamos também estar focados na missão que ele nos deu, que o Senhor nos chamou, a missão, o propósito, o ministério que ele nos levantou. Nós precisamos estar focados nessa obra. De que forma Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades? Será que foi só no sentido espiritual ou foi também no sentido literal? No sentido literal e espiritual, nas duas situações, né? Ele curou e ainda cura até hoje das enfermidades físicas. Contudo, irmãos, ele também tomou sobre si nossas culpas e as suas consequências. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio a esse planeta para cumprir a missão, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Sim, as dores físicas, as dores emocionais, as dores mentais, as dores espirituais. E até hoje ele ainda realiza esta obra. Amém, queridos? Vamos reivindicar pela fé, meus amados. O que verdadeiramente lhe ensinava, né? O que realmente, na verdade, o que verdadeiramente lhe esmagava a alma. Eu escrevi aqui, nem estou entendendo o que eu escrevi tão rápido. Então, o que verdadeiramente lhe esmagava a alma, queridos irmãos, sabe o que? Era o sofrimento físico? Não era só. O sofrimento físico era apenas um detalhe daquilo que realmente esmagava a alma de Jesus. Sabe o que era, irmãos? Eram os pecados do mundo inteiro. Se achavam sobre Jesus. O senso da ira de seu pai, enquanto ele padecia o castigo da lei transgredida. A lei, irmãos, ela requer o sangue do transgressor. Só que nós somos miseráveis pecadores. Era preciso um cordeiro sem defeito, filho de Deus, para cumprir ali os requisitos da lei. Jesus veio para cumprir ali com os requisitos e pagar o preço da lei transgredida. Então, meus amados, isso era que esmagava a alma de Cristo. A separação causada pelo pecado entre Deus e o homem foi plenamente avaliada e vividamente sentida pelo inocente. Quando ele disse assim: Pai, por que tu me abandonastes? Deus estava ali junto com seu filho, mas os pecados do mundo inteiro
fazia com que o Senhor Jesus não sentisse a presença de Deus, meus irmãos. Não sentisse a presença de Deus. Os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações, passadas, presentes e futuras, estava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sentiu o peso da separação grande, isso que realmente esmagava a alma de Jesus. Mas o que trouxe satisfação ao Filho de Deus sofredor? Se você ler Isaías capítulo 53, o versículo 10, olha o que diz aqui o verso 10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar sua vida como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então a gente vê aqui, irmãos, que ele viu o fruto do seu trabalho e ele ficou muito satisfeito. O resultado mais que perfeito de sua missão. Isso trouxe satisfação ao Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Jesus morreu, mas ele também ressuscitou. E ele viu que o trabalho de sua alma não foi em vão. Ele viu o resultado do seu trabalho e ficou satisfeito. E coisa maravilhosa, meus amados, Jesus conseguiu, ele conseguiu pagar o preço do pecado. E hoje nós só vivemos uma vida que nós queremos viver medíocre, sem Deus, triste e feliz, se nós quisermos, porque nós temos a oportunidade de viver uma vida feliz ao lado de Cristo. Eu não digo uma vida isenta de problemas, mas uma vida mesmo que cheia de problemas, mas feliz ao lado de Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Se você tem Cristo em sua vida, você é uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Porque embora o mundo esteja desmoronando ao teu redor, mas você está em paz com Deus por meio de Cristo Jesus, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. O que a morte do Messias tornou disponível para todos os crentes? Aqui no versículo 11 diz: e quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Ou seja, irmãos, Jesus nos justificou, né? Isso tornou disponível para mim e para você a justificação pela fé. Nós somos hoje justificados mediante a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Isaías 53:11, o Senhor, o Messias, nos justifica no sentido de absolver ou declarar justo a quem aceita seu sacrifício substituto e entra num processo de relacionamento pessoal com Ele. Se você aceita aquilo que Jesus fez por você e você entra num relacionamento pessoal com Jesus, comunhão com Cristo, você será justificado de todos os seus pecados. Seja esses pecados quais forem, o Senhor não quer nem saber. Se você aceitou a Cristo como Salvador, se você aceita aquilo que Ele fez, o sacrifício substituto que Ele fez por você e por mim, e você mantém um relacionamento com Ele, seus pecados serão perdoados. Amém? Só depende de você, só depende de mim. Como Jesus partilha a recompensa com seu povo? Como é que ele reparte o despojo? Aqui o verso 12 diz, né? Por isso eu darei a eles grandes honras, e ele dividirá os despojos, né, com os fortes. Como é que Jesus reparte o despojo com os fortes? Isaías 53, verso 12. Nos dando hoje a vitória contra o pecado e contra Satanás. A maravilhosa verdade, irmãos, é que Cristo partilha com os crentes da sua vitória. Amém? Quando você aceita a vitória de Cristo, e eu também, nós estamos usufruindo do despojo de Cristo. Amém, meus amados? Então, em resumo, de que fala Isaías 53, meus amados? O que fala Isaías 53? Fala da morte, fala do sepultamento, como eu já falei, né? Fala da ressurreição, da ascensão e do ministério intercessório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E através desse maravilhoso dom, o dom do sacrifício, todas as perdas causadas pelo pecado foram recuperadas por Cristo. O Senhor recupera
aquilo que você perdeu pela sua desobediência, a partir do momento que você aceita aquilo que Jesus fez por você, o Senhor recupera de volta. Isso é maravilhoso, não é verdade? Apesar de tudo isso que Jesus fez por nós, quem determina o nosso destino? Jesus fez tudo, ele morreu na cruz, não é verdade? Ele abriu mão do céu, da glória, da adoração dos anjos, para morrer por você e por mim. Contudo, apesar de tudo que ele fez, quem é que determina o teu destino e o meu destino? Nós mesmos, meus irmãos. Cada um de nós determina seu destino pela forma como responde a esse amor de Deus. Só depende de você, depende de mim. Se nós não aceitarmos esse sacrifício, nós não teremos justificação, nós não seremos, irmãos, perdoados, nós não alcançaremos a salvação. Nós precisamos aceitar aquilo que Jesus fez por nós. Como que eu aceito, irmã? Você tem que reconhecer, você tem que publicar, você tem que declarar publicamente: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você que você que já fez essa aliança com Jesus, renove essa aliança sempre que tiver oportunidade, pela cerimônia da Santa Ceia, pela cerimônia do lava-pés, na igreja, na sua casa, em oração, em contrição, em comunhão com o Senhor. Declare essa renovação. Você que ainda não deu esse passo de fé, aproveite a oportunidade e aceite a Jesus. Diga claramente: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero pertencer a Ti. Eu pertenço a Ti pela criação, porque foi Tu que me criou. Mas eu quero pertencer agora a Ti, porque foi Tu que me remiu. Eu aceito esse sacrifício. Eu quero que Tu me perdoe, que Tu me justifique, que Tu me santifique e me glorifique no futuro próximo, na Tua volta. Você tem que declarar publicamente que você realmente quer essa aliança com o Senhor, porque quem determina o teu futuro é você mesmo, pelas suas decisões, pelo aquilo que você realiza, por aquilo que você decide. Cada um de nós determina o seu destino, né? Aceitando ou recusando aquilo que Jesus fez, tá, meus amados? Então, que o Senhor venha nos abençoar, que nós venhamos aceitar esse sacrifício, venhamos aceitar não somente de boca, mas também através da nossa obediência, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Porque quem determina esse destino de vida eterna, de morte eterna, é você e sou eu. Eu aceito a Jesus todos os dias. E você, eu sei que você também aceita. Aceite mesmo. Vive uma vida de obediência. Reconheça, aceite isso que Jesus fez por você na cruz. E eu também. Abandone os pecados que ainda estão enlaçados na tua vida, em tua vida. Rompa com tudo isso que te afasta de Deus, a hipocrisia, a vida dupla. Só você sabe, eu sei das minhas fraquezas, você sabe das suas. Vamos nos esforçar, irmãos, clamar, para que um dia possamos dizer, assim como Paulo: hoje não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fez tudo isso aqui por mim. O Senhor, Pai amado, tomou sobre Ti as minhas enfermidades e as minhas dores, e as enfermidades e as dores dos meus irmãos. O Senhor nos deu o direito de uma nova vida. O Senhor nos deu o direito de sermos justificados e perdoados. Muito obrigada, Senhor. Nós aceitamos, Senhor, esse Teu sacrifício. Nós aceitamos pela fé. Queremos viver em novidade de vida. Ó Pai, que nós possamos meditar sempre em Isaías 53. Memorizar Isaías 53 e reivindicar pela fé o cumprimento desse capítulo em nossa vida. Nos ajude a Te obedecer. Nos ajude a aceitar esse plano perfeito para nós. Em nome de Jesus. Amém.